Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o livro O Amante, de Marguerite Duras. O livro conta a história, nossa, a sinopse ela te engana. Acho que já adianto isso. Por quê? Quando você lê a sinopse, é o seguinte, é a história de uma menina de 15 anos e meio, uma francesa, que tem um, entre aspas, relacionamento com um homem ali de 27, 28 anos, né? Um adulto que tem uma relação com uma criança. Esse homem é um chinês muito rico, muito rico, muito rico, o pai dele é muito rico, e ele conhece a protagonista numa espécie de barca ali, né, e tal. Só que o livro, ele é extremamente autobiográfico, né? Quando você lê esse livro, a impressão que você possivelmente pode ter, se você for psicólogo ou um psicanalista, é como se você estivesse atendendo uma pessoa. Assim, eu senti que o livro, primeiro, ele não possui uma linhazinha cronológica certinha, do tipo, olha, será uma história onde a autora vai dizer como que foi o início dessa, entre aspas, relação, que foi um abuso, e anos depois ela descobriu que era um abuso, e no livro ela está ali expondo, né, tudo que ela sentiu nessa época, e como que ela se sentiu quando ela se deu conta, nada disso, assim. O livro ele não segue essa linha é, cronológica dos fatos, não é uma descrição tão detalhada. Por que eu estou falando isso? Porque o livro, em diversos momentos, a autora utiliza da escrita como uma forma de desabafo. Assim, eu particularmente gostei disso. Então, por exemplo, às vezes uma página ela está descrevendo como que foi esse primeiro encontro, que vestido ela estava usando, que sapato ela estava usando, o tipo de vestido e de quem que era o vestido, onde que a mãe comprou o vestido, o chapéu que ela estava usando, que era um chapéu masculino, como que ela conseguiu esse chapéu. Então, assim, ela descreve a cena de uma maneira muito poética. Aí você vai se envolvendo ali por aquela cena, né? Ela vai descrevendo. Aí na outra página, ou no outro parágrafo, ela tá falando de outra coisa. Então, assim, ela, numa página, ela tá falando sobre o encontro com esse chinês, mas na outra página ela tá falando da mãe, por exemplo, ou dos irmãos, ou do irmão mais velho, ou do irmão mais novo, ou do quão louca, na opinião dela, a mãe dela era. Então, assim, não existe essa linha, não é um livro que está falando somente desse caso que ela teve com esse homem mais velho, que foi um caso ali de pedofilia. E ela deixa isso claro no livro, né? Ela não, esse livro não romantiza o que aconteceu. E ela tem consciência disso. Apesar de diversas vezes usar a palavra amor, tem uma parte no livro, lá pro finalzinho, que ela usa diversas vezes a mesma frase do tipo, ele me tomou como se fosse filha dele, ou ele me tratava como se fosse filha dele, ou ele me banhava com a água da jarra, me lavava, me secava, colocava na cama. Então, assim, no início do livro, ela se coloca, ou melhor, a situação que ela descreve coloca essa personagem numa posição do tipo, ela tá se relacionando sexualmente com esse cara mais velho, ela sabe que ele é mais velho, sabe que ele é rico, sabe que aquilo é errado, mas ao mesmo tempo existe um desejo ali. Então ela fantasia, por exemplo, que ele a tome como ele transa com as outras mulheres, quando ele diz que a ama, né, e que coloca ela nesse lugar de exclusividade, ela diz que não quer isso, que parte da fantasia dela também ali diz respeito a ser uma mais uma. Então, assim, ela também, no livro,
as pessoas começam não a desconfiar, mas tem consciência do que está acontecendo, né? Que ela tem 15 anos e meio, está se relacionando com um cara muito mais velho e ela é apelidada, digamos assim, como a prostituta branca. Então ela tá tipo meio numa colônia ali, o livro se passa, se eu não me engano, tipo no Vietnã, e tem muito chinês, muito oriental e tal, e ela é a única branca ali, uma das poucas pessoas brancas daquela região, e apelidam ela disso, né, de prostituta branca. A mãe dela sabe dessa relação que ela tem com esse cara rico. A mãe dela se envergonha dela por conta disso. E durante o livro, o que me chamou a atenção é o seguinte: ela fala muito da mãe e dos irmãos. Então ela tem um irmão que ela ama demais, que é o irmão dela mais novo, 2 anos mais velho, 2 anos mais novo do que ela. Não é 2 anos mais novo do que ela, não. É o irmão mais novo em comparação com o mais velho, porque a caçula é ela. Então, assim, ela tem um irmão mais velho que ela relata no livro que é um vagabundo, que ele é viciado em ópio, viciado em jogo, que rouba a mãe, rouba os vizinhos, rouba todo mundo por conta de jogo, aposta, bebida. A mãe meio que tem ele como bebelô e tal. E ela tem o irmão do meio que ela chama de irmão mais novo, mas que é 2 anos mais velho do que ela. Ela tem uma relação muito próxima com esse irmão. Então, assim, os dois conversam sobre caça, sobre automóveis, ou às vezes nem conversam tanto, mas ela tem uma ligação muito forte com esse irmão. E esse irmão morre. Ele morre na guerra. Quando ele morre, ela sente que uma parte dela morreu junto. E ela começa a ter um desejo de morrer também. Então, assim, é um livro que não é nada esperançoso, né? É um livro, não vou dizer depressivo, mas a autora é extremamente melancólica em diversos momentos, assim. Então, essa parte do irmão é nítido que, ao mesmo tempo que ela toma o irmão mais velho como uma figura quase que, eu não vou dizer paterna, mas ela tem meio que medo do irmão mais velho, sabe? Tipo, tem cena que ela tá comendo junto com os irmãos e a mãe e o chinês rico, e ela não consegue olhar pro amante, não consegue conversar com o amante na frente do irmão mais velho. O irmão mais velho ali é uma presença que, ao mesmo tempo que ela tem medo dele, ela também o intimida. E ela sente ciúmes desse irmão, porque a mãe toma esse irmão como favorito. Então, assim, ela é muito ligada ao irmão do meio, não tem uma boa relação com esse irmão mais velho. Os dois morrem, um morre na guerra e o outro morre em casa mesmo, de velhice. O cara nunca trabalhou. O primeiro emprego que ele conseguiu foi aos 50 anos e ele morreu com 65, né? Então, assim, ela fala bastante da família dela. A mãe dela, da maneira como ela relata no livro, parece que o que ela chama de loucura talvez seja uma depressão. Então, assim, tem momentos que ela diz no livro que a mãe deixava ela meio de lado, os filhos também de lado, que não cuidava direito dos filhos, que tinha períodos de silêncio e tal, que a mãe, que ela olhava às vezes para a mãe e não reconhecia a mãe. Que tinha momentos que ela não reconhecia a mãe. A mãe possivelmente passava longos períodos ali, talvez em quadros depressivos. E ela meio que, não é que ela se identifica com a tristeza da mãe, mas há momentos no livro que ela se mostra como alguém, pelo menos no momento que ela escreveu, extremamente triste. Triste e desesperançosa, assim, tipo, como se a escrita dela fosse uma tentativa de continuar viva, assim. Há muita tristeza nesse livro, principalmente na parte que ela fala do irmão mais novo dela, né? Que ela até hoje se pergunta, né, no momento do livro, né? Tenta explicar esse amor, né? Por que quando esse irmão morreu, ela sentiu vontade de morrer?
Ela sentiu vontade de morrer quando esse irmão morreu. Uma parte dela ali morreu junto com esse irmão. Então, no livro, ela relata muito, ela fala bastante da relação que ela tinha com esses dois irmãos. Diz que a família dela era extremamente distante. Então, assim, os dois eles não se falavam, eles não conversavam, eles não partilhavam momentos. Tem uma cena que ela diz assim, que eles meio que tiravam fotos, mas ela olhava a foto e só via a fotografia. Ela não via os rostos ali, os rostos, uma família. Eles não tinham uma... A palavra não é interação, mas não havia qualquer tipo de conexão e afeto ali entre eles, assim. Tem momentos do livro que ela diz que gostaria de morrer, que gostaria de matar a mãe, ou que gostaria de que o irmão morresse. Então, assim, esse sentimento do tipo... Porque aqui no livro, pelo que eu entendi, ou pelo que eu senti lendo, né? Porque às vezes compreender é uma merda. Ela tinha uma família que não era muito bem uma família. Então, assim, a mãe era meio que diretora de uma escola, era uma das poucas pessoas brancas ali naquela colônia. Tinha esses períodos que eu tô colocando aqui como depressivos, né? Colocava o filho mais velho como favorito, ela meio que ficava de lado. Eles eram muito pobres. Então, assim, no livro ela faz questão de enfatizar esse ponto, né? Eles eram muito pobres. E no começo, a própria mãe pergunta a ela se ela gosta do cara, né, do chinês, ou se ela tá fazendo por dinheiro. E ela mente. Diz que é por dinheiro. Mas não é por dinheiro, assim. Ela se envolve sexualmente com esse cara, com esse chinês. As cenas de sexo causam um desconforto desde o início, porque ela não descreve tipo, ele tocou o meu corpo assim e eu senti assado. Não, ela diz coisas do tipo, e os seios da criança. Então o livro aqui é narrado em terceira pessoa. Então você não... Ao mesmo tempo que ela está narrando em terceira pessoa, há momentos que tem uma espécie de fluxo de pensamento, sabe? Tipo, ela está relatando o passado, aí ela fala algo do presente, aí ela volta ao passado. Então, essa linha cronológica que as pessoas estão acostumadas a... Quando estão lendo, né, ou assistindo algum filme, isso não acontece aqui. Então, a experiência de ler esse livro é como se você estivesse atendendo alguém, sabe? A pessoa está falando uma coisa que aconteceu em tal ano, aí ela volta para a infância dela, aí a versão dela adulta olha para a versão dela criança. Aí a versão dela jovem olha para a versão dela criança e olha para a versão dela adulta. Então, assim, a leitura é um exercício muito grande do tipo, caramba, essa mulher velhinha ali, quando escreveu esse livro, tá olhando para ela quando tinha 15 anos. Então ela coloca isso no livro que tá escrevendo essa história de coisa de 50 anos atrás. Então, assim, ela devia ter seus 65 anos ali quando escreveu esse livro, acredito eu, ali pela história. O livro se passa na década de 30, mas o livro é de 84. Livro publicado em 84. E ela diz isso, de coisas do tipo, seios de criança, ou corpo de uma criança. Então ela não tá ali nas cenas de sexo do tipo, foi uma cena onde dois corpos estão se conhecendo, ou foi através dele que eu conheci o sexo, nada disso. Ela tá o tempo todo marcando coisas do tipo, a pele era assim, era assado, ou o seio que ainda não tinha forma. Ela estudava e tal, e tem uma personagem nesse livro que é a Helene L. Interessante o nome, né? Helena L. L, né? E ela meio que fica vidrada nessa garota. Ela acha essa garota lindíssima. Fala do corpo dela nu, andando pelo pensionato e tal, que as duas costumavam conversar. E há uma cena no livro que ela fala sobre os seios dessa mulher, dessa garota.
que é mais velha do que ela, tem ali 17, 18 anos. Aí ela diz assim, que gostaria de entregar a Helene para o chinês transar com ela e fazer com a Helene o que o chinês fazia com ela. Então, assim, ela relata essa fantasia dela, tipo, e ela diz com clareza, olha, que estava desejando essa Helene. Tipo, havia um desejo ali, uma admiração, um desejo, uma identificação. Então é um livro que a autora expõe não somente a sua angústia, então é um livro bem angustiante, mas todas essas questões envolvendo o desejo, envolvendo fantasia, envolvendo sexo, mas ela deixa claro, principalmente nas cenas de sexo desse livro, que o que aconteceu ali foi um abuso. E ela relata que esse cara chorava depois, que dizia que a amava. No finalzinho do livro, quando ela está indo embora, ele não consegue mais tomar o corpo dela. Ela diz com essa expressão, né? Ele não consegue ter uma ereção, ele não transa mais com ela. Aí ela diz que é porque ela está indo embora. Ele tinha muito medo dela arranjar outro homem, por exemplo. E as cenas, nas páginas finais, né, nas cenas de sexo, que ela fica falando isso, tipo, ele me tomava como filha. Isso causa um desconforto absurdo no leitor, assim. Ele me tomava como filha, ou ele... Tem uma parte que ela diz assim, ele fazia comigo o que ele poderia fazer com uma filha dele. Tipo, então assim, filha, criança, entende? Então assim, em nenhum momento ela romantiza. Ela tem consciência do que aconteceu. 50 anos depois esse cara liga pra ela, né? Diz, olha, descobri que você tá escrevendo e tal. Não te esqueci, te amo, vou te amar até morrer e tal, não sei o quê. Então, para esse homem de 27, 28 anos na época, que se relacionou com ela quando ela tinha 15 anos, e ela diz que ela era uma criança, a narradora aqui, né, diz, olha, uma criança. Ela tem consciência do que aconteceu. Ela tem consciência do que aconteceu e a mãe dela também tinha consciência disso. Os próprios irmãos dela, os irmãos dela e a mãe dela comiam às custas desse cara rico. Então esse cara rico levava eles ali para um restaurante, o povo ali, a família dela comia pra caramba ali, eles depois iam para algum bar beber e o cara bancava tudo. A família não falava com ele, não dava bom dia, não dava boa tarde, não trocava nada assim, não tinha nenhuma conversa ali com esse cara, mas ele tinha dinheiro. Então pensa comigo, tanto a mãe quanto os irmãos sabiam que ela, com 15 anos e meio, tinha uma relação ali sexual com um cara muito mais velho, mas que tinha dinheiro. Eu lendo esse livro, eu pensei assim, bom, se a mãe tinha consciência de que a filha dela, sendo menor de idade, estava transando com um cara rico, e ela bateu na filha, mas não a impediu de continuar essa relação e usufruiu de certa forma do que esse cara estava pagando, a mãe aqui praticamente foi uma cafetina da própria filha, né? Então, assim, vai de acordo com a interpretação de cada um. Na minha concepção, essa mãe foi bem negligente, né? Tipo, tinha consciência que a filha estava sendo abusada por um cara mais velho, mas esse cara mais velho era muito rico, e pagava as coisas ali, né? Eles eram muito pobres, né? E eu acredito que a autora tinha consciência disso, assim, de que a mãe, de certa forma, usufruía do que estava acontecendo com a filha, ao mesmo tempo que tinha vergonha da filha. Então, assim, ao mesmo tempo que ela tinha vergonha da filha, não falava da filha com as primas ou com os outros parentes, porque as pessoas ali daquela região, né, Sedeco, acho que se eu não me engano, sabiam dela. Então, assim, ela era apelidada como a prostituta branca. Então, assim, ela tinha vergonha da filha, mas comia das coisas que o amante chinês rico da filha tinha. Então, assim, é um livro, caramba, muito angustiante, tipo, mas é uma experiência única
é muito parecido com o que um analista escuta na análise, assim. Porque as pessoas têm essa ilusão, né, do tipo, que quando uma pessoa realmente faz análise, ela vai para vários pontos. Tipo, às vezes a pessoa pode ter 60 anos, aí ela fala de algo quando tinha 40, aí ela lembra de algo quando ela tinha 20, aí ela com 50 anos olha para ela quando tinha 15 e fala assim, caramba, olha só o que aconteceu comigo quando eu tinha 15. Então, assim, às vezes um mesmo acontecimento, esse acontecimento não muda, mas o seu olhar em relação àquele acontecimento muda com o passar dos anos. Muda de acordo com a posição que você ocupava quando aquilo dali aconteceu e a posição que você ocupa hoje ao olhar para esse acontecimento passado. Isso acontece no livro o tempo todo. O tempo todo. Tipo, nós temos uma mulher, uma senhora, olhando para o seu passado, quando ela era criança, essa relação, esse abuso que ela sofreu, ele teve ali com 15 anos e meio, a relação conflituosa que ela tinha com os irmãos, a péssima relação que ela tinha com a mãe, a tristeza que ela sentia desde muito nova. Então ela diz aqui no livro, olha, eu sentia essa tristeza e essa vontade de morrer. Assim, uma melancolia, assim... É um livro extremamente melancólico, né? Eu não achei o livro pesado no sentido, assim, de ser explícito demais as cenas de sexo ou de explorar demais ou abordar psiquicamente o amante chinês como um pedófilo. Não é como ler Lolita, que você está dentro da cabeça de um pedófilo, né? Com descrições que causam esse desconforto. Não tem nada a ver com Lolita, assim. Tá falando sobre pedofilia? Tá falando sobre pedofilia, mas é um livro muito mais autobiográfico. E a experiência na leitura, se você atende, remete à análise, assim. Remete à análise, é como se você estivesse ouvindo a autora através do que ela escreve. Então, assim, ela tem coragem. Coragem, eu acho que essa é a palavra, tipo... Porque numa autobiografia, o autor, quando ele realmente não tem medo de colocar ali o que ele passou, o que ele sentiu, tem a ver com coragem. É olhar para dentro de si e ver pontos seus que machucam até hoje. Coisas que você não quer ver, coisas que você não quer lidar, coisas que você até sabe que sabe, mas você prefere continuar não sabendo que sabe. Coisas que você quer recalcar, coisas que você quer deixar para lá, coisas que você não quer olhar, coisas que você quer negar, coisas que você não quer que mexa. Tudo isso ela faz aqui nesse livro. Ela mexe, ela cutuca, ela expõe. É um livro assim muito angustiante. Mas se eu pudesse definir em uma palavra seria essa, assim. Angustiante, mas tem uma escrita muito poética. Tem uma escrita extremamente poética. Ela não é um livro que dá voltas no mesmo lugar. É um livro que faz com que você, durante a leitura, passeie não pela vida da autora, do tipo, no ano tal aconteceu tal coisa, ou nessa época aconteceu tal coisa. Não, é uma viagem dentro da cabeça de alguém. É uma viagem dentro da cabeça de alguém. Você está ali lendo suas angústias, seus traumas, os abusos que ela sofreu. Então, assim, é uma autobiografia de extrema coragem, assim. E a experiência de ler esse livro, é o que eu comentei anteriormente, é como se você estivesse escutando um paciente, assim. Pouquíssimas pessoas têm a coragem de fazer em análise o que a Marguerite Duras fez no livro. De olhar para dentro de si como ela olhou.